Esqueça o passado. Já falhei muitas vezes. Tudo bem, isso é passado. Esqueça o passado. Um dia farei. Isso é futuro, não te pertence. Hoje, toma a decisão que você tiver que tomar. E aconteceu depois destas coisas. Graças a Deus que essa frase se repete muitas vezes na Bíblia. Depois disto, depois destas coisas, depois de ter acontecido isto, que seria de nossa vida se não houvesse um depois? O passado pode te ensinar lições valiosas para teu presente. Mas acontece que neste mundo, às vezes, nós estamos paralisados olhando para o passado. Nossos erros, nossas tragédias, nossas decisões, mas... Ou então olhando para o futuro. Um dia farei, um dia tomarei a decisão, um dia... Tudo que temos para viver é o presente. Mas neste presente que é nosso, que podemos fazer algo, não fazemos nada. Vivemos lamentando-nos pelo passado, ou olhando para o futuro, sem acontecer e sem realizar no presente. Toma a tua decisão esta noite. Se você tem que pedir perdão a alguém, peça perdão hoje. Se você tiver que dizer a alguém que ama, diga-o hoje. Eu vi um sepultamento onde o marido se abraçava do caixão da esposa e chorando dizia: filha, tantos anos que eu não disse para você que eu te amo. Por que não falou isso quando ela estava viva? Por que esperou para morrer para dizer te amo? Tem que tomar uma decisão, tome-a hoje. Tem que fazer alguma coisa que você não fez, faça hoje. Tem que aplicar alguma coisa, aplique hoje. Tem que fazer uma prova, faça. Esqueça o passado. Já falhei muitas vezes, tudo bem, isso é passado, esqueça o passado. Um dia farei, isso é futuro, não te pertence. Hoje, toma a decisão que você tiver que tomar. Bom, o texto diz: aconteceu depois destas coisas que Deus tentou Abrão e disse-lhe. Outras versões dizem: Deus provou a Abrão. No original hebraico diz: Deus misá Abrão. Estou ensinando uma palavra em hebraico para vocês: misá, que é provar, é testar, mas também pode ser traduzida como ensinar. Aconteceu que depois destas coisas Deus decidiu ensinar a Abrão. Ensinar. Este capítulo, mais do que relatar uma provação de parte de Deus, relata um ensinamento de parte de Deus, não somente para Abraão, mas para nós hoje. Deus decidiu ensinar. E qual foi a resposta de Abraão? Ele disse: eis-me aqui. Abraão foi um filho de Deus disposto a aprender. Estou aqui pronto para aprender. Querido, sabe você que viver é aprender? Os mortos não aprendem. Os vivos aprendemos. Mas aprender, sabe o que significa? Sair do terreno que você conhece e avançar em direção do terreno que você não conhece. Acontece que nós, por natureza, temos medo de deixar nosso território e de avançar. Por isso temos medo de aprender. Aprender. Tem pouca gente como Abraão que diz: Senhor, eis-me aqui, me ensina, estou disposto a aprender. A Bíblia é um manual de felicidade onde Deus ensina aos seus filhos a serem felizes. Querido, quero que você compreenda uma coisa: você é a coisa mais linda que Deus tem nesta vida. Ou se você pudesse entender como Deus ama você. Não estou dizendo como Deus ama vocês. Esta noite, para Deus, é como se você sozinho
fosse a única pessoa que estivesse sentada aqui. Se você está me ouvindo pela rádio, na cela de uma prisão, Deus ama você. Se você estivesse nesse momento me ouvindo através da rádio, no leito de um hospital, Deus ama você. Não pelo que você faz ou deixa de fazer. Deus ama porque você é um ser vivo, porque você tem sentimentos, porque você tem emoções. Deus te ama. Muitas vezes Deus não aprova o jeito como você está vivendo, mas Ele te ama, te continua amando e está disposto a te ensinar a viver. Você não precisa se machucar na vida. Você não precisa andar quebrando a cara. Você não precisa andar chorando, sangrando. Deus quer para você o melhor do melhor, mas você precisa aprender. E às vezes a gente não lê o manual da felicidade, que é a palavra de Deus, e aprende a golpes, aprende com lágrimas, aprende destruindo a família, destruindo os filhos, mas aprende, porque a vida ensina. Às vezes a vida te dá um golpe no fígado que você começa a balançar. E Deus permite tudo isso para você aprender, que a própria vida te ensine. Mas tenho esta noite nas minhas mãos a palavra de Deus, que é o livro, é o manual da felicidade. Você quer viver muito tempo, leia a palavra de Deus. Você quer ter um lar feliz, leia a palavra de Deus. Você quer que o dinheiro, muito ou pouco, se multiplique nas tuas mãos, leia a palavra de Deus. Você quer que teus filhos cresçam como palmeiras eretas na beira do rio, leia a palavra de Deus. Você quer dormir em paz, leia a palavra de Deus. Você quer olhar para o futuro sem medo, leia a palavra de Deus. Você quer ter esperança no coração, leia a palavra de Deus. Este é o manual da felicidade. Mas muitos seres humanos tentam viver com a Bíblia fechada. Como você pode viver desse jeito? Deus esteve disposto a ensinar a Abraão. E desta história que vou contar agora para vocês, vamos obter 3 lições. Sabem o que Deus disse para Abraão? Abraão, toma teu filho, o teu único filho, e oferece-o em sacrifício para mim. Querido, Deus nunca pediu na Bíblia sacrifícios humanos, a não ser nesta ocasião. Quando você encontra os sacrifícios humanos na Bíblia, você os encontra como algo detestável aos olhos de Deus, como algo repugnante aos olhos de Deus. Então, por que Deus pediu a Abraão sacrificar seu único filho? Em realidade, Deus não estava testando a Abraão. Deus estava ensinando a Abraão. E a grande lição que Deus queria ensinar a Abraão nesta ocasião era o que significou para Deus, o Pai, sacrificar seu filho, seu único filho, o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário. O que aconteceu na cruz não foi teoria, não foi poesia, não foi música. O que aconteceu na cruz foi uma dura e cruel realidade. Era a única maneira de salvar o homem. E Deus queria que Abraão e que nós aprendêssemos algumas coisas com relação à salvação. Abraão foi, levou seu filho, 3 dias caminhando, subindo o Monte Moriá. Em certa ocasião, o filho Isaac perguntou: pai, estou vendo a lenha, estou vendo tudo pronto, mas não estou vendo o sacrifício. Até esse momento, Abraão não tinha dito para seu filho que o sacrifício era ele. Imaginem 3 dias de sofrimento, caminhando em direção do Monte Moriá, até que finalmente chegaram aí. E quando o pai, com lágrimas, disse para o filho: filho, você é o sacrifício. Ele era um jovem,
podia ter corrido. Tinha mais forças que o velho Abrão. Lembrem-se que Abrão teve esse filho já na velhice. E, no entanto, Isaac aceitou ser o sacrifício. E se colocou em cima do altar. E Abrão levantou a faca. E quando estava para sacrificar o menino, ouviu a voz que disse: Abrão, para. Eu só queria ver até que ponto você ia aprender a lição da salvação. E naquele momento Deus abriu os olhos de Abrão e viu um cordeiro debaixo de uma árvore para substituir a Isaac. E o cordeiro foi sacrificado. 3 lições que aprendemos deste incidente. Primeiro, Deus é o provedor, tanto assim que Abrão chamou aquele lugar o Monte da Provisão. O Senhor provê. Ele é o único que é capaz de prover o plano de salvação para o ser humano. Querido, nós não temos nada que entregar ao Senhor Jesus. Eu sempre digo que se eu morresse e incinerasse em meu corpo, daria um punhado de cinza que não alcançava nem para adubar uma flor. É tudo que eu sou. O que tenho de valor para entregar para o Senhor Jesus? Que tem algo de bom em mim para oferecer ao Senhor Jesus? Se dependesse de mim, estou perdido, estou condenado, mereço a morte. Mas graças a Deus a salvação não depende de mim, depende unicamente do Senhor Jesus Cristo. Ele é o provedor. Primeira lição que temos que aprender esta noite é que se você se sente perdido, você se sente prisioneiro de sentimentos proibidos, de pensamentos imundos que estão destruindo sua vida, se você se sente encadeado pelos hábitos nocivos, perniciosos, viciado, não pode sair, não pode limpar sua vida, não pode sair da situação que se encontre, não tente lutar sozinho. Há solução para você. Deus é o provedor. A salvação não depende dos seus esforços humanos, depende unicamente do que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Segunda lição. A salvação é substitutória. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, o resultado do pecado é a morte. Aqui está o território da vida. Deus é a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer desfrutar de vida plena? Você quer acordar de manhã com vontade de viver, de ir para o trabalho com um cântico no seu coração, de louvar o nome de Deus? Podem haver dificuldades, podem haver provações, podem haver problemas de diferentes tipos, porque enquanto caminharmos pelo deserto desta vida, as dificuldades estarão aí, mas você quer desfrutar de vida em meio de toda a tempestade? Permaneça no território da vida, permaneça em Cristo, faça dele o centro da sua experiência. Mas quando você, por algum motivo, se afasta do Senhor Jesus Cristo, está se afastando do território da vida e está ingressando no território da morte. O salário de afastar-se de Jesus, o salário do pecado é a morte, é a consequência, é o resultado. Em realidade, não é que você vai morrer porque Deus te castiga, não é assim. Deus não pode te dar a morte, porque para te dar alguma coisa, Deus teria que ter. Mas Deus é vida. E o que é a morte? A ausência de vida. Donde tem vida, não tem morte. E se Deus é a vida, nele não existe morte. E se não existe morte nele, como é que vai te dar a morte? Então, quando você morre espiritualmente, não é porque Deus te está castigando, é porque você voluntariamente abandona o Deus da vida e entra no território da morte. Esta morte não é uma morte instantânea. Não é que você se afastou de Jesus e morreu.
Fisicamente não. Fisicamente você vai continuar vivendo. Mas a vida que você vive afastado de Jesus não é vida. É uma caricatura de vida. É um remédio grotesco da vida. É um terreno de condenação. Você vai morrendo em gerúndio, lentamente, pouco a pouco. O inimigo te tira a vontade de viver, destrói teu casamento, destrói teus valores, destrói teus princípios, destrói tua vida financeira, tua vida profissional. Chega um ponto em que você não quer mais viver, tua vida não tem sentido. Você passa noites deitado na cama sem conciliar o sono. Por quê? Você não matou, não roubou, não fez nada, mas há um vazio interior, há um vazio que dói, que perturba por dentro. Os psicólogos chamam a esse vazio o vazio existencial. Você não sabe por quê, mas você vive permanentemente angustiado. E que você está caminhando no território da condenação. Você está longe da vida. Quer solucionar esse problema? Então tem que retornar para o território da vida. Tem que voltar a Jesus. Ele é a vida. Mas quando você está retornando, aparece o diabo que conhece muito bem a palavra de Deus. Lembrem que quando Jesus esteve na terra, no deserto, o diabo se apresentou a Jesus para tentá-lo com a palavra de Deus. Diz, escrito está, escrito está, escrito está, porque o diabo conhece bem a palavra de Deus. Mas conhecer a palavra de Deus não ajuda. O diabo conhece, mas não vive a palavra de Deus. Se eu conheço tudo, mas não vivo, de nada me serve. Alimenta meu intelecto, mas não transforma minha vida. Mas como o diabo conhece a palavra de Deus, quando você começa a retornar, ele vem e diz para Deus, Senhor, este livro é tua palavra? Sim. Então tudo que está escrito aqui é verdade? Sim. E como o diabo conhece a Bíblia, lê Romanos e diz, Senhor, aqui diz que o salário do pecado é a morte. O resultado do pecado é a morte. E este miserável pecou. Portanto, tem que morrer. Mas agora está retornando e você está com os braços abertos para recebê-lo. Não, não está certo. Então, se você receber este pecador, você está indo contra a sua palavra. Mas você disse que a palavra de Deus é eterna. Como é eterna? Se você, que deveria ser o primeiro em cumpri-la, não está cumprindo. Está aceitando de volta esse miserável pecador. Aí entra a maravilhosa pessoa de Jesus Cristo. E essa foi a segunda lição do Monte Moriá. Isaac ia morrer, mas apareceu um cordeiro. E o cordeiro morreu em lugar de Isaac. A palavra de Deus diz que todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. A palavra de Deus diz que não tem justo nem sequer um. A palavra de Deus diz que desde a cabeça até os pés, todo em nós é podrida chaga. Não tem nada de bom em nós. Todos pecamos e estamos condenados à morte. Tem dois tipos de pecadores no mundo, mas todos somos pecadores. O primeiro tipo é aqueles pecadores que foram descobertos. E o segundo tipo, os pecadores que ainda não foram descobertos. Mas todos somos pecadores. Não há justo nem sequer um. Se não pecamos fazendo algo, pensamos pensando algo. Mas o pecado está em nós. Em pecado fomos concebidos. Chegamos ao mundo trazendo uma natureza pecaminosa. Dependendo disso, nós estamos todos condenados à morte. Mas aí aparece a pessoa maravilhosa de Jesus. E diz, Senhor, o ser humano merece morrer, porque ele pecou. Ele foi para o território da morte. Ele precisa morrer. Voluntariamente escolheu a morte. Mas eu estou aqui, Senhor. Eu fui ao mundo. Vivi no mundo como um ser humano. Fui tentado em tudo e nunca pequei. Portanto, eu mereço a vida. Agora, eu, por ser Deus, já tenho a vida. E por ir na terra como um ser humano e obedecer, conquistei outra vida.
Então, essa vida eu quero entregar para este pobre pecador. E a morte que ele merece por ter se afastado de ti, vou assumi-la eu. E foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. Quando o Senhor Jesus subiu a montanha do Calvário, não estava carregando uma cruz para ele. Sabe por quê? Porque para Jesus nunca ninguém fabricou uma cruz. Porque Jesus não merecia uma cruz. Jesus foi subindo a montanha do Calvário carregando minha cruz. Era eu que tinha pecado. Era eu que merecia morrer. Mas Jesus me amou tanto que ocupou meu lugar e morreu por meus pecados. Quando minha mãe vivia e eu era pequeno, ela me mostrava um livro onde estava a cena da crucifixão. E eu perguntava para minha mãe, ainda criança, quem é este, mãe? E ela me dizia, filho, esse é o bom ladrão que se arrependeu. E quem é este outro? Esse é o ladrão mau que não aceitou Jesus. E quem é este que está no meio? Esse é Jesus, nosso Salvador. E quem são estes que estão embaixo? E minha mãe se punha séria e dizia, filho, esses de embaixo são os malditos pecadores, os malditos soldados que crucificaram Jesus. E eu cresci pensando que foram os soldados que crucificaram Jesus. Mas um dia descobri que Jesus não morreu porque os soldados mataram ele. Jesus morreu porque era a única maneira de me salvar. Eu tinha pecado. Eu merecia a morte. Mas Jesus me amava e não podia permitir que eu morresse. E ele morreu voluntariamente por mim. Oh, querido, teu valor não depende da conta bancária que você tem. O teu valor não depende da profissão que você pratica. O teu valor não depende das possessões terrenais que você tem. O teu valor não depende do grau de instrução que você tem, do título que você possui. O teu valor não depende de teu rosto, nem da tua idade, nem de teu corpo. O teu valor depende daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Se você não valesse nada, Jesus não teria morrido por você. Deus te ama. Não permita que ninguém determine teu valor. Quando você se sente rejeitado pela vida, quando você se sente rejeitado pela sua família, quando você se sente rejeitado pelas pessoas que mais ama, quando um dia você se olha no espelho e se rejeita a você mesmo, olhe para a cruz do Calvário. Você vale muito. Jesus morreu por você. Ele está disposto a fazer de você uma nova criatura. Ele ocupou teu lugar. Era eu, você, os que tínhamos que morrer lá. Cristo morreu por nós. A terceira lição que nós aprendemos no Monte Moriá, você vai ter que ter paciência ainda. Falta 15 minutos. Fique sentadinho aí. A terceira lição que nós aprendemos no Monte Moriá é que quando você acha que está tudo perdido, para Deus nada está perdido. Imagine o velho Abraão com a faca na mão. Ele não queria matar seu filho. Ele amava seu filho. Ele sabia que Deus não queria a morte de seu filho, mas Deus tinha pedido seu filho. Ele se perguntava, meu Deus, o que você está querendo de mim? Como é que eu vou sacrificar meu filho? Levantou a mão, não entanto, porque estava disposto a obedecer. Para obedecer a Deus, você não precisa entender as coisas. Você precisa amar Deus e obedecê-lo por amor.
E Abraão levantou a faca, fechou os olhos, e quando sentiu que estava tudo perdido, ouviu a voz de Deus que lhe disse: Abraão, para. E naquele momento viu o cordeiro debaixo da árvore. Eu não sei se neste momento eu estou pregando para alguém que está vivendo uma situação parecida com a de Abraão, no sentido de que você não sabe mais o que fazer humanamente. Teu casamento está literalmente destruído. Você acha que já não tem solução. Você já acha que está tudo perdido. Mas quando você acha que está tudo perdido, prepare-se para ouvir a voz de Deus. Deus sempre tem uma saída. Deus tem uma solução para teu problema. Nada está perdido para aqueles que creem em Deus. Nada está perdido para aqueles que depositam sua vida nas mãos de Deus. Oh, queridos, desde o ponto de vista humano, você pode pensar que já não tem saída para você, mas Deus é Deus. Deus é o Deus dos impossíveis. Nada há impossível para Deus. Eu vou contar para vocês uma experiência da vida real. Um homem estava casado com uma senhora cristã, membro da igreja. Essa menina tinha nascido e crescido na igreja. Casou com um incrédulo que não cria em Deus, não cria em nada. Você vai perguntar como uma menina que nasceu e cresceu na igreja amando Jesus pode casar com um homem que não crê em Deus, não crê em nada. Mas ela dizia: meu amor vai conquistá-lo. Meu amor vai transformá-lo. Oh, querido, teu amor não transforma ninguém. Só o amor de Cristo pode transformar alguém. Mas o amor de Cristo não vale se a pessoa não abre o coração e aceita o amor de Jesus. Naturalmente, no princípio, todo foi maravilhoso. A lua de mel. Aí tudo é lindo e maravilhoso. 5 anos depois, esse casamento estava quase destruído. Mas veio o primeiro filho. Veio o segundo filho. E agora o lar se tornou um inferno. Ele nunca quis ir para a igreja, nunca quis apoiar a esposa na educação dos filhos. Ensinava para os filhos que Deus não existe. A mãe ensinava para os filhos que Deus existe. Um conflito na cabecinha das crianças. Quando eles alcançaram 12, 13 anos de idade, decidiram batizar-se. E a mãe disse para os filhos: falem para seu pai que vocês vão ser batizados. E talvez ele, como ama vocês, aceite ir para a igreja. E sabe o que este homem falou para os filhos? Filhos, vocês sabem que tudo isso é besteira. Eu não acredito em nada disso. A louca da sua mãe é que bota essas ideias na cabeça de vocês. Vocês podem fazer o que quiserem. Vocês são livres. Mas não esperem que eu os apoie nessa loucura. Eu não vou. As crianças foram e se batizaram. Um ano depois, organizaram um passeio com o coral da igreja. Ela e as crianças foram de carro para uma atividade no campo. E quando estavam retornando uma noite chuvosa, ela saiu da estrada, perdeu o equilíbrio do carro. O carro caiu num abismo, pegou fogo. Ela e os 2 filhos morreram calcinados em meio do fogo. Este homem, quando ficou sabendo do que tinha acontecido com a esposa e os filhos, quase enlouqueceu. Agrediu ao pastor. Foi na porta da igreja, insultou a igreja, aos irmãos. Falou coisas incoerentes, impropérios, palavrões. Entrou em uma profunda depressão. Foi se apagando, apagando, apagando. Amaldiçoava a Deus. Amaldiçoava a igreja. Sentiu-se tão mal que foi ao médico. Fez um exame do médico e recebeu o diagnóstico. Você está com um câncer quase terminal. Você está condenado à morte.
Então sua revolta chegou ao cúmulo. Insultava a Deus, gritava com Deus, chorava diante de Deus. Aí um dia se lembrou que uma noite sua esposa não saía da sala e ele se levantou e foi em silêncio para ver o que estava fazendo. E a esposa estava no computador assistindo uma mensagem minha. E ele foi atrás e viu. Agarrou o computador e jogou no chão. Pisou em cima, acabou. E não contente com isso, foi e agrediu fisicamente a esposa. Agora, no estado em que se encontrava, condenado à morte pelo câncer, lembrou-se daquela noite, abriu o computador, começou a procurar e me achou pregando a palavra de Deus. E por primeira vez na sua vida, ouviu um sermão inteiro. E quando terminou, ele caiu de joelhos, chorando e dizendo: por que eu nunca soube disto? Levantou os olhos aos céus e disse: Senhor, me perdoe. Eu matei minha esposa, eu matei meus filhos. E agora eu estou morrendo. Eu mereço morrer. Eu preciso morrer. Eu sou um miserável. Chorou, chorou. Abriu seu coração a Deus. Contou a história de sua vida. Explicou a Deus por que ele era ateu. E dormiu. Na manhã seguinte ele acordou. Se levantou, tomou um banho. Depois de muitos dias foi à sua empresa. O povo se assustou quando viu ele. Todos tinham medo dele. Era um homem mau, duro, intransigente. Agora ele entrou na empresa cumprimentando a todo mundo. E o pessoal do trabalho comentava entre si: é que as pessoas antes de morrer ficam boazinhas. Ele já está morrendo. E efetivamente ele estava morrendo. Mas aquele dia ele se sentiu exuberante. No dia seguinte ele amanheceu assim. Antes de dormir conversou com Deus. Começou a sentir paz no coração. Prendia a computadora. Continuava ouvindo mensagens. Chegou o dia em que tinha que fazer um novo exame médico. Foi lá. O médico viu os resultados e lhe perguntou: você está tomando alguma coisa, algum remédio que eu não estou dando para você? Ele disse: não, doutor. Para ser sincero, eu não estou tomando nem os remédios que o senhor me dá. Eu vou morrer. Eu estou condenado à morte. Olha, já não tenho cabelo, com a quimioterapia e tudo. Eu não tenho mais vontade de viver. Eu quero morrer. Eu quero acelerar. Eu não estou tomando nada. O médico disse: olha, fala em sério para mim. Se você não for honesto comigo, eu não posso fazer nada por você. Você está tomando algo. Doutor, eu não estou tomando nada. Então vou pedir para você ir a outro médico, amigo meu, para fazer outro exame com ele. E ele foi. E fez outra bateria de exames. E o médico disse: olha, você chegou aqui e o doutor teu anterior me disse que você estava com câncer. Sim. Você não tem nada. E ele disse: mas tem que haver um erro. Olhe bem para meus exames. Está tudo claro aqui. Você não tem nada. Mas para tirar qualquer dúvida, vou fazer outra bateria de exames. 15 dias depois, com os novos resultados, o médico disse: olha, literalmente, você não tem nada. Você nunca teve câncer. Agora, se você é religioso, agradeça a Deus, porque Deus fez um milagre com você. No sábado seguinte, ele foi para a igreja. Quando apareceu lá atrás, todo o povo ficou assustado, porque sabiam quem era ele. A última vez que ele veio foi para agredir fisicamente o pastor.
O pastor estava pregando e quando viu ele lá também ficou assustado. Mas ele sentou-se e ouviu toda a pregação. No final, ele foi falar com o pastor e disse: pastor, eu vim me entregar ao Senhor Jesus Cristo. E contou a história. Quando ele achava que desde o ponto de vista humano estava todo perdido, aí estava a oportunidade de Deus. Eu não sei o drama que você está vivendo. Uma coisa sei, mesmo que você, desde o ponto de vista humano, pareça que não tem saída, por favor, confie em Deus, dê a oportunidade para Deus. O cordeiro está pronto, a saída está pronto, a janela se abriu, a luz de um novo dia nasce para você. Mas para isso, você precisa abrir o coração a Jesus. Você precisa render-se ao Senhor Jesus Cristo. E esta noite eu quero fazer um convite para você. Se você já foi membro de igreja e por essas coisas da vida hoje está longe de Deus e longe da igreja, este é o momento de se devolver a Deus. Você não está aqui por coincidência. Você está aqui porque o Espírito de Deus trouxe você. Segundo, se você está ouvindo a palavra de Deus por primeira vez, entregue seu coração a Jesus. Deixe que Jesus faça por você o que você não pode fazer sozinho. Deixe-se ensinar pelo Senhor Jesus Cristo. E terceiro convite, se você já está estudando a Bíblia, já conhece a palavra de Deus e precisa tomar a decisão de ser batizado, tome essa decisão hoje. Não deixe isso para o futuro. Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de decisão.